Atualmente, algumas crianças têm uma agenda tão apertada que não sobra tempo para nada. Elas fazem aulas de inglês, francês, música, balé, judô, futebol. Tem criança até fazendo curso de chefe de cozinha. No meio de tanta correria, sobra pouco tempo livre para diversão e para as brincadeiras com os amigos. Na contramão desse cotidiano acelerado, alguns pais começaram a apostar em outro estilo de vida. O movimento recebeu o nome de Slow Parenting, que significa cuidar dos filhos sem pressa. A ideia partiu de um jornalista britânico, pai de 2 crianças. Será que essa vida mais tranquila, com menos compromissos, é o caminho para termos crianças mais criativas? É preciso reduzir a agenda dos filhos? Para responder essas perguntas, nós recebemos hoje 2 convidadas aqui no estúdio. A psicanalista Poliana Xavier, que estuda a importância das brincadeiras no desenvolvimento infantil. E a psicanalista e psicopedagoga Cristina Silveira, especialista em crianças e jovens. O Panorama já está no ar. Bom, desde já eu agradeço a presença de vocês, espero que o bate-papo seja esclarecedor, principalmente para os pais que estão nesse momento de decisão, de início de ano, o que faz com os filhos, põe atividades ou não põe. Eu acho que a gente pode começar respondendo a importância da brincadeira para a vida das crianças, para o desenvolvimento das crianças. Pode começar, Poliana ou Cristina. O brincar, ele é fundamental na vida da criança, né? É a principal atividade da infância. É por meio do brincar que a criança aprende, que a criança se desenvolve, que ela imita o mundo dos adultos, né? E ela elabora os sentimentos, os pensamentos. Então, ela cresce e constrói a sua forma de ser através do brincar. Mesmo porque a criança, ela não elabora, ela não consegue conversar. Às vezes, quando é uma criança muito pequena, falar das suas tristezas, das suas angústias, né? É através do brincar que ela vai expressar isso. E também é um meio de socialização poderoso para a criança, né? A criança que não brinca, ela não socializa. Porque as crianças hoje estão aí com toda a tecnologia na palma da mão, né? Então ela não consegue socializar no tablet. Mesmo que for online, ela não está ali tendo uma relação tete a tete com o outro. A criança fica mais individualista, lidando com essa brincadeira hoje do dia a dia, que é mais o tablet, o desenho? Até um pouco alheia, ela tem dificuldade de expressar seus sentimentos, como a Cristina falou, de elaborar, né? Assim, na brincadeira, ela vai treinar isso, ela vai repetir situações de conflito, por exemplo, né? É comum a gente ver a criança brigando com a boneca, igual a mãe fez com ela, né? É uma forma dela entender aquilo, o que ela sentiu, ela elaborar aquilo e aprender como lidar com aquilo no futuro, né? Aí sim, conseguindo se expressar com palavras e elaborar o pensamento, o sentimento dela. A Cristina faz parte de um movimento, né? A exemplo do Slow Parenting, que é resgatando a infância. Explica um pouquinho desse movimento, o que os pais pensam sobre isso. Isso, a gente, há 5 anos atrás, um grupo de profissionais, tanto da área da psicologia quanto da outras áreas que lidam com a infância, a gente começou a perceber a adultização das crianças, né? Então, chegavam as crianças em consultório, a gente ficou preocupado, falou, peraí, está acontecendo alguma coisa com a infância, né? Então, a gente resolveu juntar um grupo de pessoas e fazer esse movimento aqui em Belo Horizonte que chama Resgatando a Infância. Então, a gente faz alguns workshops, algumas ações, é um movimento apenas, né? Não tem nenhum assim, interesse lucrativo. E a gente representa a Aliança pela Infância, que é uma ONG internacional que também preserva o brincar, a brincadeira, né? No sentido que a criança tem que brincar, ela tem que ter esse tempo para ela, para as brincadeiras, para os grupos infantis, e menos correria e menos movimentação no sentido cognitivo, ou seja, aula de inglês, aula de matemática, aula de reforço, aula particular para fazer dever, né? Judô, futebol, ela tem que brincar, ela tem que ter um tempo livre. E qual que é a quantidade de tempo livre seria ideal, digamos assim? É possível conciliar uma atividade e também o tempo livre ou não dá tempo?
Dá tempo, né? Assim, mas qual seria o tempo certo? Não tem uma tarde fórmula, inteira? Assim, o importante é observar bem a criança, o ritmo dela, respeitar. Se você percebe que a criança tem muitas aulas, está ficando muito cansada, está ficando muito nervosa, muito agitada, é porque está muito para ela. Exatamente. A criança tem que ter um ritmo de acordo com ela, né? Às vezes é uma criança que gosta de estudar mais, ok. Então você vai deixá-la fazer o dever, vai, né, colocar numa aula de inglês, ou numa aula de reforço que ela quiser. Mas às vezes é uma criança que precisa de mais tempo livre mesmo. Ela quer brincar, né? Sim. Ela quer fazer alguma coisa que tenha a ver com isso, né? Uma brincadeira, ela quer fazer um esporte que seja mais lúdico. Ela quer ir para um lugar que possa brincar, né? Então você tem que perceber a criança que você tem em casa. E para isso precisa presença. O pai precisa ser sensível, né? A gente tá vai conhecer agora um pouco do cotidiano da Nicole. Ela é filha única e mora aqui em Belo Horizonte. Cheese é queijo. Bread é pão. Nicole tem apenas 7 anos e já está aprendendo as primeiras lições de inglês. As aulas começaram na escola regular quando ela tinha apenas 3 anos. Já a natação começou ainda mais cedo. Com 2 anos, a pequena já dava as primeiras braçadas. Isso aí eu costumo te chamar de cavalinho voa, voa. Aí tá voando, minhas mãos é as asas. Agora, a menina quer seguir o exemplo do pai e também fazer aula de francês. Mas para a mãe é preciso cuidado. As atividades extras não podem interferir muito no cotidiano. Não deixei chegar, vamos dizer assim, esse excesso de ser muitas coisas. Então a gente consegue conciliar. Então todos os dias de manhã ela está em casa, então a gente sai para passear num parquinho, andar de bicicleta, passear com o cachorro. À tarde é o período normal letivo mesmo, né? E à noite que ela faz. Então à noite são só mesmo 2 aulas extras, que é a natação, que seria fora, porque o inglês é dentro do período de aula, né? E o francês ela fazendo futuramente, a gente ainda não achou uma escola, né, nesse período para ela, mas aí seria, por exemplo, num sábado, uma vez só por semana, não atrapalharia não, porque eu falo assim, eu acho importante essa prática, né, desse aprendizado, mas tudo é sob medida, para não sobrecarregar mesmo a criança. A gente tem uma mãe aí bem consciente, né? Parece que ela é equilibrada. Eu acho que essa é a grande dúvida dos pais em relação a escolher atividade extracurricular. Qual dica que vocês dariam nesse sentido? Qual atividade é mais importante para uma criança na infância? É o esporte? Olha, na verdade é o seguinte, a criança ela não tem como fugir da escola, né? Escola é lei, demanda, é necessário, então a criança tem que estar dentro da escola, né, inicialmente. Então, passou o tempo, o período da aula, da escola, aí o pai e a mãe tem que ver qual que é a necessidade daquela criança. O interesse que ela apresenta. Exatamente. Né? Ou ela externaliza isso. A criança, quando ela está cansada, ela se nega a ir à atividade, ela reclama. Ela chora, dá dorzinha de barriga, ela fica, né, exausta. Vai ser uma criança mais agitada, pode alterar o comportamento, o sono, né? É observar como ela está desenvolvendo no cotidiano mesmo, assim, se ela começa a dar birras, né, a brigar, a ficar mais nervosa. Você está comendo direito, você está dormindo direito. Você está brincando, né, porque o brincar também é um sinal de saúde da criança. A criança, quando para de brincar, a gente tem que observar e prestar atenção naquilo, alguma coisa não vai bem. Do dia a dia de vocês, das pessoas, das crianças que chegam até vocês, o que é mais comum? São crianças mais estressadas ou é algum outro tipo de problema? Agora com o Enem, depois do Enem, né, que vieram apertando todas as séries, né, até nas iniciais, as crianças elas estão tendo mais problema no sentido de fazer o dever, que é um dever muito longo e uma grande quantidade de dever, né, e com isso elas estão sendo mais cobradas também. Apertou bem o currículo pedagógico das séries iniciais. Então, elas estão ficando mais estressadas no sentido de dar resposta, né? Elas estão vivendo um pouco mais sob pressão nesse sentido. Isso gera as ansiedades, né? De modo geral. E a criança, ela sente aquela pressão de ter que corresponder aos resultados, apresentar resultados que são esperados. Exatamente. Existe muita comparação, né? Entre os colegas, as famílias falam, mas o seu já lê, o seu já sabe fazer isso, o seu já está falando inglês. E isso, às vezes, não é o que a criança pode ou quer apresentar, né, naquele momento. Verdade. E às vezes é uma criança que é mais sensível, é uma criança que tem uma linha, que não é essa linha do estudo exagerado, né? Então é uma criança que vai mais para o lado das artes, da música, da literatura,
E aí ela começa a ficar distraída na sala. Então, vem aquele estigma do TDAH, Sim. do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes não é uma criança que tem esse transtorno, mas é uma criança que está ansiosa porque ela não está dando conta daquele Da ambiente. rotina que foi imposta para ela. Aí vamos dar remédio, vamos levar num neuro, num psiquiatra, porque tem alguma coisa. E não tem, às vezes. Põe mais atividade. É. Né? Então está tendo um diagnóstico Enche mais a excessivo agenda. desse TDAH. Na verdade, sim. Umas avaliações que, na verdade, o TDAH, a única pessoa que pode fazer um diagnóstico mesmo é o médico. Sim. Nós, da área da psicologia, a gente faz uma hipótese diagnóstica, né? Mas hoje em dia a coisa está tão, assim, alarmante que os professores já falam com os pais. Ele tem TDAH. Já encaminha. Leva no médico, dá uma ritalinazinha porque ele tem TDAH, né? Por conta dessa falta de avaliação do filho que tem em casa também, né? Às vezes, na própria escola e em casa, né? Porque a própria escola está sobrecarregada, com um ritmo meio alucinante, tem um compromisso, né, de cumprir um certo currículo, de dar todo aquele conteúdo. Então, a própria professora, às vezes, não sabe identificar essas questões individuais de cada criança, e aquela que se destaca por um comportamento mais agitado, que tumultua a sala, a gente sabe que não é fácil, né, assim. Então, ela vai diagnosticar e vai encaminhar, porque também para ela é mais fácil uma criança que fica sentada às 4 horas, que dá conta de fazer que dá menos trabalho. É uma né? questão cultural também da escola, sabe? Eu acho que o papel da escola tem mudado bastante e a tendência é mudar cada vez mais. Porque a escola que não se adequar a esses tempos modernos, do que está sendo exigido, ela está fadada a morrer. Porque hoje a escola, ela recebe crianças o dia inteiro. Tem os horários integrais. Então, a escola hoje, o papel da escola não é simplesmente repassar conteúdo pedagógico pronto, historicamente repassado. Hoje, o papel da escola vai muito além disso, né? Um papel da escola que tem que haver com valores também. E um dos valores seria esse, de valorizar o brincar, de valorizar uma criança que é mais sensível, né? Nutrir essa criança de coisas que ela necessita. É quase que um tratamento meio que individualizado, um olhar meio individualizado para essa criança. O que seria interessante no caso da escola integral? Que a própria escola oferecesse um tempo livre para as crianças, além das atividades extracurriculares, no próprio ambiente da escola? Incluir na rotina, incluir atividades ao ar livre, né? Porque a criança, ela precisa desse espaço mesmo para poder explorar, para poder criar, né? Porque é muito importante que a criança possa criar as brincadeiras. Se a atividade é dirigida o tempo todo, a criança não tem condições de desenvolver a criatividade, de saber inventar soluções para os problemas que são apresentados, e isso vai refletir na idade adulta. Ela vai ser um adulto que não vai saber lidar com pressão, com dificuldades, não vai saber inventar saídas. Com certeza, vão ser adultos imaturos. Sim. Tem uma pesquisa muito interessante que fala o seguinte: a criança, o adolescente que chega no final do ensino médio, nesse tipo de escola, que só cobra através de prova, um conceito bem rígido, sob pressão, o menino estuda para passar, mas ele não aprende, ele não amadurece com aquele conhecimento, porque como que a criança e o adolescente amadurece? Trazendo aquele conhecimento para a vida prática, né? Internalizando aquele conhecimento. Chega lá no ensino médio, aquele menino imaturo que não aprendeu com as experiências na escola, não sabe nem o que vai fazer. Para de estudar, ou começa um curso, começa outro, A gente escuta aquele discurso, eu não vou usar isso nunca na minha vida, né? Exato. Aí é o contrário do que os pais sempre quiseram, né? Sim. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já para falar da expectativa que os pais criam nas crianças, por que isso de alguma maneira prejudica o aluno ou a aluna. A gente volta já.